O vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que viralizou no último final de semana, continua dando o que falar, repercutindo bastante aqui no Rio de Janeiro, inclusive entre os integrantes da campanha do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Bolsonaro já se manifestou nas redes sociais, publicamente. Eduardo Bolsonaro também já pediu desculpas pela declaração. Mas esse foi o assunto das últimas horas no Rio de Janeiro e no Brasil. Nesta segunda-feira, o deputado federal Onyx Lorenzoni, eventual futuro ministro da Casa Civil, declarou que afirmações nesse sentido, com relação ao STF, já foram dadas por integrantes do PT, inclusive mais graves. Lorenzoni garantiu que, se Bolsonaro for eleito, não vai mexer com o STF, não tem a mínima pretensão de fechar a Corte Suprema do país. Então nós temos para nós que a Constituição é o grande guia do Brasil, e para alguém que serviu 17 anos no Exército e 27 anos serviu o Brasil jurando defender a Constituição, é claro que se tem alguém que vai proteger a Constituição, se chama Jair Bolsonaro, completamente diferente dos bolivarianos. Tanto é que o povo sabe disso, que o povo já escolheu quem vai votar. Já o senador da República, Magno Malta, que não foi reeleito pelo Espírito Santo, tem uma visão muito mais crítica com relação ao Supremo Tribunal Federal. Diz que os ministros agem como se fossem subordinados imediatos de Deus, pessoas quase que intocáveis. Magno Malta afirmou que o ideal seria que os ministros do Supremo tivessem um mandato de no máximo 8 anos e que o número de ministros fosse muito maior para se equilibrar o jogo. Magno Malta declarou à Jovem Pan que não há dúvidas de que os atuais ministros da Corte Suprema votam de acordo com seus pensamentos pessoais, políticos e ideológicos. E é o que o povo pensa hoje no Brasil. Está politizado e tem viés ideológico. Completamente. Quem é que vai negar isso? Completamente. Agora, muitos não falam porque morrem de medo de ministro de Tribunal Superior. Não é isso? Eu não morro de medo de nada. Tá aqui minha mão limpinha. Bolsonaro ficou em casa nesta segunda-feira, mas recebeu várias visitas do ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, lideranças religiosas, empresários e influenciadores digitais do Rio. Rodrigo Viega. São os aliados, professor Vila. O Magno Malta nem merece comentários, né? O eleitorado capixaba já deu a resposta a ele, ou seja, ele não foi reeleito tal. Então, ele vamos deixar de lado, não tem a mínima importância, apesar que vai cavar um lugar no governo. Pode registrar aí com absoluta certeza. Ponto 2, o fato em si é muito grave, né? A fala dita pelo filho, e esse é um problema, volto a insistir, você ter 3 filhos na política, você é responsável por 4 falas, a sua e dos 3 filhos. É terrível isso. Nós estamos criando uma família real, uma dinastia de Windsor. Já que que foi também, nasceu meio importada, porque ela nasceu na Holanda, a dinastia do Windsor no final do século XVII, ela não tem origem inglesa, né? Com Guilherme de Orange, aquela história toda, não vou contar tudo aqui. Então nós estamos criando agora uma nova família real, que não é de Orleans e Bragança, mas é da família Bolsonaro tal. Agora, a questão que se coloca, falando sério, é grave o fato. Criticar o STF, quantas vezes nós o fizemos aqui durante tantos anos? Em livros, tem livro, vejam o meu História das Constituições Brasileiras, 200 anos de luta contra o arbítrio, o último capítulo 8, se não me engano, né? Vejo inúmeros artigos no Google, é só colocar STF, Marco Antônio Villa, vocês encontrarão dezenas de artigos, e aqui tantas vezes. Mas crítica de forma fundamentada, querendo melhorar o funcionamento da instituição e não extingui-la. Ou seja, o que esse rapaz propôs é um irresponsável, o que esse rapaz propôs é uma ditadura. Ele falou, não precisa nem de jipe, disse ele. Palavras dele não foram editadas, precisa ter coragem, honrar as calças que veste, né? Precisa ter coragem, assumir o que disse. Disse que não precisa nem de um jipe, basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, e ironizou daqueles que iam depois pedir a reabertura da Suprema Corte Brasileira. A questão não é essa. Nós discutimos seriamente o Supremo, a forma como algumas decisões são tomadas, e críticas foram duras, inclusive até sobre o funcionamento administrativo. Eu li aqui, pesquisei, mostrei quantos funcionários tinham, o valor dos salários, o absurdo daquelas funções. Em suma, a sua crítica, ela precisa ter uma construção
né? Você tem de agregar valor à fala, senão é fala de botequim, de bêbado, de cachaceiro, né? Que tá num botequim, joga um pouco pro santo a cachaça e fala qualquer bobagem. A fala do Eduardo Bolsonaro foi de um cachaceiro. Podemos discutir a forma de escolha, né? Sim, se eles o podem tempo, por concurso. por concurso, podemos discutir igual na Alemanha, pegar exemplos do mundo. O problema é que a família Bolsonaro é de poucas letras. O pessoal odeia livro, nunca citaram um livro na vida. Essa que é a grande... E a gente tem que ter coragem de dizer e falar a verdade, porque nós seremos responsáveis pelo Brasil, que vai acontecer no futuro. Ou seja, você pode comparar com a Alemanha, como é que é o sistema na Alemanha, compare com a França, estudem, dê exemplos históricos, concretos. O nosso exemplo é a Suprema Corte, lá são 9, aqui 11, tentou ser 16 durante o regime militar, durante um breve período, inclusive foram 16, depois voltou para 11 no início de 1969. Em suma, agregue valor ao seu comentário, agregue valor à sua crítica, apresente exemplos de outros países, discuta o Brasil, consulte um jurista renomado, e tem tantos excelentes juristas no Brasil. Agora, não fale como cachaceiro.